Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. É uma dúvida frequente que muitos têm, sejam jovens, sejam adultos, é com relação aos pecados do olhar. Você sabia que você pode pecar mortalmente pelo olhar? Então, você quer saber como eu tenho certeza que pequei mortalmente pelo olhar? Então me siga até o fim. Você pode pecar gravemente pelo olhar e essa possibilidade de pecar gravemente pelo olhar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 27. Diz assim, Nosso Senhor: Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena ou no inferno. Então, Nosso Senhor, ele é muito claro no Evangelho. Sim, eu posso pecar mortalmente pelo olhar. E ele fala de modo muito radical. Se o teu olho direito te leva ao pecado, arranca-o. É melhor você ficar sem um olho, com um dos olhos, né? do que ficar com os dois e não entrar no céu. Né? Ficar só com um e entrar no céu só com um, do que ficar com os dois e não entrar no céu. Essa passagem é muito interessante, eu vou comentar um pouquinho, porque tem quase uma pegadinha aí que talvez você não entenda, né, se a gente for levar ao pé da letra. Né? Mas veja bem, a possibilidade de pecar com o olhar é, obviamente, com relação ao sexto mandamento, do pecado contra a castidade, contra a pureza. Eu queria fazer essa distinção muito clara, e preste atenção porque é simples, mas eu quero que você preste atenção e me acompanhe até o fim para você entender. Uma distinção muito clara entre dois verbos que existem na nossa língua portuguesa, que é o verbo olhar e o verbo ver. Tá? Existem várias outras línguas também, ok? Então, isso é muito claro, essa distinção. Existe o verbo olhar e o verbo ver. Então, o que é o verbo ver? A capacidade que eu tenho de ver significa que os meus olhos, né, esse dom que Deus me deu, né, essa capacidade do meu corpo, dos meus olhos, percebe tudo que está ao meu redor. Então, eu percebo o que está perto de mim. Aqui tem a imagem do coração de Jesus, tem a imagem do Padre Pio, né? Eu percebo que aqui daquele outro lado tem uma porta, mas eu não estou olhando para estas coisas, eu estou vendo, né? Porque a minha visão ela tem uma abertura, sim, mas eu estou olhando para você aqui, né? Então você que está aí atrás da sua tela, né? Então eu estou olhando para você, assim, tecnicamente eu estou olhando para a câmera, né? Mas eu estou vendo estas coisas, essas outras coisas estou vendo, não vou evitar de ver estas coisas. Então, ver é essa capacidade que eu tenho, né, de perceber o mundo ao meu redor, através das imagens que entram, né, da luz que entra nos meus olhos. Ok? Se falta luz, então eu não vejo. Quando eu olho, então eu ponho uma intenção proposital de ver alguma coisa. Então, como eu disse, eu estou olhando para você aqui através dessa câmera, né? E quando eu disse que tinha um Padre Pio aqui do meu lado, então eu virei a minha cabeça, porque eu estou vendo que ele está aqui, mas para eu olhar, eu virei a cabeça e olhei aqui para a imagem. Vou até lhe mostrar aqui a imagem do Padre Pio, né? Tá? Então eu virei a minha cabeça e fitei, né? Existe esse outro verbo também, o verbo fitar, tá? Então é olhar com atenção, né? Então quando eu olho, eu coloco a minha inteligência e a minha vontade em um ato. Esse ato de olhar, de propósito, propositalmente. Eu olho porque eu quero. Com relação ao sexto mandamento, essa tentação de olhar, ela se torna muito forte. Né? Principalmente se você ainda não se libertou, se você ainda tem fortes
tentações contra a castidade, se você teve no passado uma vida bastante promíscua ou impura, né? Se você teve uma vida de muitos pecados contra a castidade, então você vai ter essa tendência forte a querer olhar aquilo que você viu. Então vamos lá. Eu vi, então vamos colocar bem na prática, né? Eu vi uma mulher mal vestida, de shortinho, na rua, tá? Não dá para não ver a pessoa mal vestida, decotada, com uma calça leg, sei lá o que, não dá para não ver. Mas se eu desvio o meu olhar e acompanho a pessoa pela rua, e não só acompanho a pessoa pela rua, mas alimento a minha imaginação com aquilo que eu vi, então eu cometi adultério com ela no meu coração. Entendeu? Então, o adultério e todos os outros pecados, Jesus vai dizer, o roubo, o assassinato, a mentira, eles nascem dentro do coração. Então, antes, ele nasceu dentro do meu coração. Então, eu carrego aquele pecado dentro do meu coração. E é claro que aquilo pode se transformar em um ato de um outro pecado, né? De um outro pecado, mas eu já pequei no meu coração. Então, preste atenção que não é tão simples assim, não é fácil assim você cometer um pecado grave pelo olhar. Eu preciso observar e alimentar a minha imaginação com aquilo que eu vi. Existe uma coisa que a gente pode dizer que não é um pecado grave, mas que já está beirando o pecado grave, né? Que é aquele princípio de deleite. Né? Santo Afonso vai falar sobre isso, alguns santos vão falar sobre isso. Ou seja, aquela imagem, aquela cena, eu falei de uma pessoa mal vestida na rua, mas pode ser um site na internet, né? Pode ser um programa que você está assistindo na TV, e que tudo isso entra pelo seu olhar, e você não quis, preste atenção, você não quis pesquisar um site pornográfico, você não está assistindo um filme imoral, você está assistindo um filme talvez de criança, um filme de ação, um romance, seja ele qual for, que não é um filme imoral. Mas, infelizmente, pode acontecer, e muitas vezes acontece, que navegando na internet, né, ou assistindo até mesmo o telejornal, uma propaganda, né, você se depare com uma cena que seja imprópria, né, não explicitamente imprópria, mas que vai lhe chamar a atenção. Então não foi de propósito, você não pesquisou lá no Google aquela palavra para poder ver aquelas imagens. Né? Você não escolheu ali entre os canais da sua TV por assinatura, sei lá, o canal que você sabe que vai ter a cena imoral. Né? Um canal pornográfico que vai ter um filme imoral. Você não pesquisou, você não está assistindo um filme imoral. Né? Mas por acaso você viu. Então isso não se configura um pecado se você rapidamente, sei lá, desviolhar ou não dar atenção àquilo, ou renuncia a olhar aquilo, fecha a janela, sai do site, desvia o olhar, espera a cena acabar, enfim. Né? Foi uma coisa que você, não foi porque quis. Né? Mas se eu, de propósito, escolho no canal aquele filme, aquele programa que eu sei que vai ter possibilidade de pecar contra a castidade, né? Se eu digito aqui no site, no buscador, né? Se eu digito aqui uma palavra que eu sei que vai me levar para sites, para páginas na internet com coisas imorais, então eu estou pecando mortalmente. Né? Se eu estou entrando nesses sites, se eu estou assistindo esses vídeos por livre e espontânea vontade, eu estou pecando mortalmente com o meu olhar. Né? Então não preste atenção, porque alguns jovens, algumas pessoas, não se fala jovem, pode ser adultos também, né? Se enganam com relação a uma coisa. Padre, vou ser bem claro aqui contigo, tá bom? Padre, eu vi coisas imorais, mas eu não caí na masturbação. Então resisti, né? Não, você não resistiu, meu filho. Você já está em pecado grave. Né? Se você viu de propósito, se você viu porque quis, né? Se você
Então, ver de propósito é o quê? Olhar, né? Ver de propósito, qual é a outra palavra para ver de propósito? Olhar. Então, se você olhou, se você quis buscar, se você pesquisou aquele negócio, se você estava lá navegando e ficou lá meia hora navegando naquele negócio ali, ou ficou meia hora assistindo aquele filme ali, bom, um pecado mortal você já cometeu. Se você cometer outro, vai ser outro, mas um você já fez, né? Infelizmente. Então você já cometeu um pecado mortal. Então não se engane achando que, porque eu não cometi nenhum ato, então eu estou quites, né? Venci. Bom, venceu o segundo, mas o primeiro não, né? O primeiro não. Então vamos ter mais atenção à pureza do nosso coração, porque o que entra no nosso olhar desce no coração, né? Desce no coração. É uma coisa que eu falei em outro vídeo também, que é uma coisa que muitos perguntam, né? Mas, padre, eu tive um sonho imoral, eu tive um sonho pornográfico, né? Pecado? Não. Né? Por quê? Porque eu não escolho ter os sonhos, né? Então, os sonhos me vêm espontaneamente, é o meu cérebro que produz os sonhos. Mas eu pergunto, por que o teu cérebro está produzindo esses sonhos? Pode ser, sei lá, só uma tentação, ou é porque eu usei os meus olhos para ver coisas que eu não deveria ver durante o dia. Talvez seja só o fruto de um outro pecado que eu já cometi durante o dia, né? Então, resumindo aqui, vamos fechar aqui para ficar bem claro para nós, né? Jesus diz no Evangelho, vamos pegar aqui o Evangelho de novo. Jesus diz, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso. Então, por exemplo, um médico, ele que está fazendo uma cirurgia, né, que está, sei lá, um médico que está tratando de uma pessoa com profissionalismo, né, com integridade médica, né, com ética médica, ele não está fazendo aquilo com desejo libidinoso. Ele vai ver, né, ele vai ser necessário, né, para a saúde da mulher, para ele exercer sua profissão, ele vai ver o corpo desnudo, né? Enfim, mas para ele aquilo ali é uma profissão, né? É como a tinta do pintor, né? A massa do escultor, enfim, a madeira do marceneiro, né? Mas não é um desejo libidinoso. Então veja bem, se eu olhar para uma mulher com desejo libidinoso, você pode até ter visto alguém mal vestido, mas você não teve esse desejo libidinoso. Você viu. Mas quando eu vejo e alimento a minha imaginação, até vem na tua cabeça uma piadinha, né? Até vem na tua cabeça uma imagem, uma imaginação, aí sim, você pecou. Porque você, de propósito, você quis olhar. Não só viu, mas você quis olhar. E olhar e alimentar o desejo sexual por aquela pessoa. Não é diferente de uma tentação. Então eu posso ver e me sentir atraído, né, pela beleza daquela pessoa, pela beleza daquele corpo daquela pessoa. Eu posso me sentir atraído, né? Você pode. Então não vá agora ficar, meu Deus, eu não vou comungar porque eu vi, aquilo mexeu comigo. Claro, se mexeu contigo é porque você não é feito de borracha, né? Então, se mexeu contigo é porque você é uma pessoa normal. Pessoas normais sentem desejos, né? Enfim, pode acontecer, pode ser só só uma tentação, tá bom? Então, se aquilo mexeu com você, mas você não fez porque você quis, repito, né? Vamos falar uma coisa bem escrachada, né? Você não ficou acompanhando a pessoa até ela dobrar a esquina, né? Você quase não bateu o carro virando o pescoço, né? Você não ficou alimentando coisa na sua cabeça, então aquele olhar não foi um pecado, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. E se você gostou dessa explicação, não deixe de deixar o seu like, porque é muito importante, é a maneira que você tem de ajudar o nosso canal, tá bom? E compartilhe com os teus amigos, no grupo de WhatsApp, né? Compartilhe e chame outras pessoas para fazer parte da nossa grande paróquia virtual, tá bom? Então Deus seja louvado, Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.